Olá, para quem estiver assistindo o nosso encontro, nós estamos em mais um dia de leitura da Psicologia do Inconsciente do Jung. Estamos na parte 7 e vamos lá. Retomando o fio que deixamos para trás, podemos dizer que agora ficou esclarecido porque a neurose contém justamente os valores que faltam ao indivíduo. E também podemos voltar ao caso daquela jovem senhora e a ele aplicar os conhecimentos adquiridos. Suponhamos que essa doente seja analisada. No decorrer do tratamento, vai percebendo os pensamentos inconscientes cobertos pelos sintomas. Vai recuperando assim a energia inconsciente, que era toda a força dos sintomas. Coloca-se então a questão prática. O que vai acontecer com a energia disponível, de acordo com o tipo psicológico da doente, seria razoável transferir novamente essa energia para um objeto tal como uma atividade filantrópica ou de outra ocupação de utilidade. Esse caminho é a exceção. Só é possível a pessoas dotadas de energia especial, capazes de doação total, ou a pessoas com disposição natural para atividades desse tipo. Na maioria dos casos, porém, não é o que acontece. É preciso não esquecer que a libido, energia psíquica, já possui o seu objeto no inconsciente. Nesse caso, o rapaz italiano ou um ser humano real que o substitua. Assim sendo, por mais desejável que seja uma tal sublimação, ela é, evidentemente, impossível, pois, em geral, o objeto real oferece um fluxo melhor à energia do que uma atividade ética. Por mais bela que seja, infelizmente, há muita gente falando do homem, mas sempre do homem ideal, de como seria bom que ele fosse, mas nunca do homem tal como ele é na realidade. Mas o médico sempre lida com o homem real, que vai teimar e continuar o mesmo, até que sua realidade seja inteiramente aceita. A educação só pode ser feita a partir da realidade nua, não de uma imagem real deturpada. Infelizmente, em geral, o rumo a ser tomado pela energia disponível não pode ser indicado pela nossa vontade. Ela segue o seu fluxo. Aliás, já o tinha encontrado antes de estar completamente ligada da sua forma inaproveitável, porque descobrimos que as fantasias da paciente, que antes giravam em torno do italiano, foram transferidas para o médico. Por isso, o próprio médico tornou-se o objeto da libido inconsciente. Caso a doente se recuse terminantemente a reconhecer a transferência, ou caso o médico não compreenda o fenômeno ou a entenda mal, aparecerão resistências violentas que vão impossibilitar qualquer relação com o médico. Os doentes não voltam mais, procuram outro médico, ou então uma pessoa que os entenda, ou ainda desistam de procurar, ficam atolados no problema. Mas, se a transferência der e for aceita, então vai se encontrar não só uma forma natural de substituir a antiga forma, mas também uma possibilidade de dar vazão ao processo energético relativamente isento de conflitos. Logo, quando se permite que a libido siga o seu curso natural, ela encontrará por si só o caminho para o objeto que lhe é destinado. Quando isso não acontece, é porque a vontade rebelou-se contra as leis da natureza ou porque houve interferências prejudiciais. Na transferência, primeiramente, são projetadas fantasias infantis de toda espécie, e essas têm que ser corroídas ou dissolvidas pela redução. A isso deu seu nome de solução de transferência, da transferência. Dessa maneira, também, se liberta a energia da sua primitiva forma inaproveitável. E, mais uma vez, nos encontramos diante do problema da energia disponível. Confiemos de novo na natureza que, antes de a procurarmos, já escolheu o objeto capaz de proporcionar-lhe o fluxo adequado. 5. Olha que legal. O inconsciente pessoal, o inconsciente suprapessoal ou coletivo.
Nesse ponto, se inicia uma nova etapa no processo do conhecimento de si. A dissolução analítica das fantasias e transferências infantis tinham prosseguido até o momento em que o próprio paciente reconheceu claramente que, para ele, o médico tinha sido pai, mãe, tio, tutor, professor ou outra das formas usuais de autoridade paterna. No entanto, a experiência tem mostrado insistentemente o aparecimento de outro tipo de fantasia. O médico fica investido das funções de salvador ou ente com características divinas, contrariando frontalmente a razão sadia da consciência. Pode acontecer também que esses atributos divinos não se limitem ao quadro cristão, em que fomos criados e adotem, por exemplo, formas pagãs, teriomórficas, formas animais. Espera aí que eu vou aqui anotar. A transferência em si nada mais é do que uma projeção de conteúdos inconscientes. Primeiro, são projetados conteúdos chamados superficiais do inconsciente, reconhecidos através de sonhos, sintomas e fantasias. Nesse estado, o médico interessa como um amante eventual, mais ou menos como o rapaz italiano daquele caso. A seguir, aparece preponderantemente como um pai, pai bondoso ou furibundo, conforme as qualidades que o pai verdadeiro tinha para o paciente. Uma vez ou outra, o médico também recebe atributos maternos, o que já pode parecer estranho, mas ainda está dentro dos limites da possível. Todas essas projeções de fantasia são calcadas em reminiscências pessoais. Finalmente, podem surgir fantasias de caráter exaltado. Nesse caso, o médico fica dotado de propriedades sobrenaturais, torna-se um bruxo, um criminoso demoníaco, ou então um bem correspondente, um verdadeiro salvador. Também, não sei o que quer dizer isso aqui, aparece como pai, aparece uma mistura de ambos. Entenda-se bem, tudo isso não se passa necessariamente no consciente do paciente. São fantasias que surgem e representam o médico sob essas formas. Muitas vezes, não entra na cabeça de tais pacientes que, na realidade, essas fantasias provêm deles mesmos. E nada ou muito pouco tem a ver com o caráter do médico. Esse engano ocorre por não existirem bases de reminiscências pessoais para esse tipo de projeção. Ocasionalmente, podemos provar que em determinado momento de sua infância tiveram fantasias semelhantes em relação ao pai e à mãe, sem que os mesmos tivessem realmente dado motivo para isso. Freud demonstrou num pequeno trabalho como a vida de Leonardo da Vinci tinha sido influenciada pelo fato de ele ter tido duas mães. O fato das duas mães, ou da dupla filiação, era real na vida de Leonardo. Embora imaginária, outros artistas também sofreram a influência da dupla filiação. Benvenuto Cellini, por exemplo, teve fantasias a respeito dessa dupla filiação. Aliás, este é um tema mitológico. Muitos heróis legendários tiveram duas mães. A fantasia não vem do fato de os heróis terem duas mães, mas de uma imagem universal primordial, pertencente ao segredo das histórias do espírito humano e não à esfera da reminiscência pessoal. Tudo tranquilo aí? Tá mandando umas mensagens aqui, mas beleza, pode continuar lendo aí, tranquilo. Afora as recordações pessoais, existem em cada indivíduo uma grande imagem, primordiais, como foram designadas acertadamente por Jacob Buchenhardt, ou seja, a aptidão hereditária da imaginação humana de ser como era nos primórdios. Essa hereditariedade explica o fenômeno, no fundo, surpreendente de alguns temas e motivos e lendas se repetirem no mundo inteiro em formas idênticas. Além de explicar porque os nossos doentes mentais podem reproduzir exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. Meu livro, Volume on the Symbol de Libit, contém alguns exemplos. Isso não quer dizer, em absoluto, que as imaginações sejam hereditárias. Hereditária é apenas a capacidade de ter tais imagens, o que é bem diferente. Uhum. Logo,
Nesse estágio mais adiantado do tratamento, em que as fantasias não repousam mais sobre reminiscências pessoais, trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde jazem adormecidas as imagens universais e originárias. Pode falar. Essa questão da dupla originalidade, né, Hum, vem não só de pais, de paternidades duplas, mas também de lugares duplos. Por exemplo, o cara nasceu entre um lugar e outro. Então ele não sabe se ele pertence ao lugar A ou ao lugar B, porque está entre um e outro. Um exemplo concreto para a gente analisar, o Heidegger. O Heidegger nasceu nos Alpes, que era parte da Suíça e parte da Alemanha. Então ele não sabia se ele era suíço ou se ele era alemão. Então eu acho que não tem só a ver com a questão dos pais e das mães serem duplas, não. hum, Tem a ver também com outros fatores que têm a ver com origem, entendeu? uhum, Que pode ser no caso de um lugar, que eu não consigo me lembrar o que tenha mais a ver com origem do que lugar e família. Mas pode ter com outras questões culturais, sempre no entre-lugar. Tanto é que o Heidegger, só pegando o gancho aqui, uhum, ele usa muito, muito exemplo de entre-lugares. hum. Deu para entender onde é que eu Sim. estou querendo chegar? Que existe, por exemplo, na androginia que eu coloquei aí, Hum, existe o lado esquerdo e o lado direito, né? O uhum, lado esquerdo é responsável não só por uma parte do organismo, do corpo humano, né? Porque tem a simetria, que é bilateral, e você tem do lado direito uma parte do organismo, do lado esquerdo uma outra. Mas tem essa narrativa meio figurativa que fala da androginia, que o homem andrógeno seria esse homem duplo, né? uhum, Seria esse homem que tem esse lado esquerdo talvez mais desenvolvido do que o direito mais desenvolvido do que o esquerdo, mas na imaginação, uhum, não só fisiologicamente falando, na imaginação também. O Leonardo da Vinci pode ser um exemplo disso, porque ele vivia procurando as simetrias, né, nas faces, que uhum, ele pintava, ele desenhava, criou máquinas e tudo. Então, eu acho que ele tinha essa vontade muito grande, não só pela origem lá da família dele, dos pais dele, que eram, se eu entendi bem, porque eu não entendi bem o que é duplo, seria, uhum. o que seriam pais duplos, né? Seria mais ou menos como se ele tivesse dois pais e duas mães, seria isso? Ele não, no texto ele fala só duas mães. Duas mães, né? Duas mães, isso. Vou até Então, subir aqui. então quer dizer que tudo dele seria duplicado. Dois primos, um primo que seria um primo do lado da mãe oficial, vamos dizer assim, e o lado de outra mãe, da outra mãe, Que também é oficial. É. que também é oficial, né? Uhum. Sim. E irmãos também do mesmo jeito, irmãos de uma mãe e irmãos de outra mãe. Uhum. Então a árvore genealógica dele foi cortada. Mas faz sentido até para certos mitos que tem em torno do Código da Vinci, Hum. que você já ouviu falar do Código da Vinci? Eu só É assisti. uma, Pode ah, falar. Pode falar, pode falar. Termina. é uma narrativa que não é bem aceita, né? É uma ficção, Uhum. mas faz algum sentido quando se pensa nessa estrutura meio metamorfoseada da árvore genealógica dele, né? Uhum. Mas depois eu vou estudar isso mais a fundo para ver se porque é o Jung, né, que escreveu esse texto. Isso, Jung. O Jung não iria dar um dado desse do código do Leonardo da Vinci sendo mentira, né? Uhum.
É que esse texto aqui sobre Leonardo da Vinci é um texto do Freud que ele está usando aqui como referência. Ele vai usar esse E texto aqui. qual é esse texto do Freud? Não é, chama alguma coisa de Leonardo da Vinci. Alguma Hum, coisa do. Mas ó, tá vendo? Ó? Freud demonstrou num pequeno trabalho como a vida de Leonardo da Vinci tinha sido influenciada pelo fato de ele ter tido duas mães. É um texto do hum, Freud. Alguma coisa do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a vida, eu não lembro alguma coisa assim. interessante. É. Essas imagens ou motivos denominam-os arquétipos ou então dominantes. Aqui já vai. Essa descoberta significa mais um passo à frente da interpretação, a saber, a caracterização de duas camadas do inconsciente. Temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente impessoal ou suprapessoal. Chamamos esse último de inconsciente coletivo, porque é desligado do inconsciente pessoal e por ser totalmente universal. E também porque seus conteúdos podem ser encontrados em todas as partes, em toda parte, o que obviamente não é o caso dos conteúdos pessoais. O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassaram o limiar da consciência subliminais. Isto é, percepção dos sentidos que, por falta de intensidade, não atingiram a consciência e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência. Corresponde à figura da sombra, que frequentemente aparece nos sonhos. As imagens primordiais são de forma mais antigas e universais da imaginação humana. São simultaneamente sentimentos e pensamentos. Têm como que vida própria, independente, mais ou menos como a das almas parciais. Fácil de ser encontrado nos sistemas filosóficos ou gnósticos, apoiados nas percepções do inconsciente como fonte de conhecimento. A ideia dos anjos e arcanjos, dos tronos e potestades de Paulo, dos arcontes, dos gnósticos, das hierarquias celestiais de Dionísios, Areopagita, etc., derivam da percepção da relativa autonomia dos arquétipos. Assim também, encontramos o objeto que a libido escolhe quando se vê liberada na forma de transferência pessoal infantil. A libido segue sua inclinação até as profundezas do inconsciente e lá verifica o que até então jazia adormecido. A descoberta do tesouro oculto, a fonte inesgotável, onde a humanidade sempre buscou seus deuses e demônios e todas as ideias mais fortes, poderosas ideais, sem as quais o ser humano deixa de ser ser humano. Vejamos, por exemplo, um dos maiores pensamentos do século XIX, a ideia da conservação de energia. Robert Maia, o verdadeiro criador dessa ideia, ele era médico e não físico, filósofo da natureza, como seria de se esperar. Mas o importante é saber que a ideia de Maia não foi propriamente criada. Também não foi produto da confluência das ideias ou das hipóteses científicas da época. Ela foi crescendo dentro do seu criador, como uma planta. Mayer escreveu o seguinte numa carta a Grinzinger, 1844. A teoria não foi chocada em escrivaninha. A seguir, informa sobre certas observações fisiológicas feitas em 1840-41 como médico da Marinha. Se quisermos esclarecer certos pontos da fisiologia, prossegue em sua carta. É indispensável conhecer os processos físicos, isto é, isso se a matéria não for trabalhada da preferência do ponto de vista da metafísica, o que me desagrada profundamente. Ative-me, portanto, a física, e lancei-me no assunto com tal paixão que pouco me interessavam as paragens exóticas que percorríamos, o que muitos vão achar ridículo. Eu preferia ficar a bordo, onde podia trabalhar ininterruptamente, e me sentia como que inspirado durante horas a fio. Não me lembro de ter vivido momentos semelhantes, nem antes nem depois.
Rápidos clarões perpassavam meu pensamento. Isso foi no ancoradouro de Surabaya. Eram captados imediata e avidamente perseguidos, levando, por sua vez, a novos objetos. Esses tempos passaram, mas o exame calmo do que emergiu em mim naquela ocasião confirmou que se tratava de uma verdade, não só de uma verdade subjetiva, mas uma verdade que também pode ser provada objetivamente. Se isso pode acontecer a um homem tão pouco versado em física como eu, é uma questão que tenho que deixar em suspenso. Em sua Energetic Helm diz que o novo pensamento de Robert Meyer não se desenvolveu pouco a pouco a partir do afundamento das ideias tradicionais existentes sobre a energia, mas pertence à ordem das ideias captadas intuitivamente, provindas de outras esferas de trabalho espiritual que também faltam ao pensamento, exigindo os conceitos tradicionais e transformem de acordo com elas. A questão agora é a seguinte: de onde surgiu a ideia nova, essa ideia que se impôs à consciência com tão elementar violência? De onde tirou a sua força, essa força que se apoderou da consciência, de modo a torná-la insensível às inúmeras atrações de uma primeira viagem aos trópicos? A resposta não é fácil. Mas, se a nossa teoria for aplicada ao presente caso, a explicação deve ser a seguinte: a ideia da energia e da sua conservação deve ser uma imagem primordial, adormecida no inconsciente coletivo. Semelhante conclusão nos obriga, evidentemente, a provar que tais imagens primordiais existiram efetivamente na história do espírito humano e que foram ativas durante milhares e milhares de anos. Essas provas podem ser realmente fornecidas sem maiores dificuldades. As religiões mais primitivas, as regiões mais variadas do mundo, são fundadas nessas imagens. São as chamadas religiões dinamísticas. Seu pensamento único e decisivo é que é uma força universal mágica e que tudo gira em torno dessa força. Tanto Taylor, o conhecido cientista inglês, como Fraser interpretaram essa ideia como animismo, erroneamente. Na realidade, os povos primitivos não se referem a almas ou espírito nesses seus conceitos de energia, mas a algo que o cientista americano Lovejoy qualificou acertadamente como Primitive Energetics. A esse conceito corresponde a ideia da alma, espírito, Deus, saúde, força corporal, fertilidade, poder mágico, influência, poder, respeito, remédio, bem como certo estado de ânimo caracterizado pela liberação de afetos. Mulungo. Precisamente esse conceito primitivo de energia significa, para certos polinésios, espírito, alma, ser demoníaco, poder mágico, respeito. E quando acontece algo assombroso, as pessoas exclamam Mulungo. Esse conceito de energia também é a primeira versão do conceito de Deus entre os primitivos. A imagem desenvolveu-se em várias sempre novas a imagem desenvolveu-se em variações sempre novas no decurso da história. No Antigo Testamento, a força mágica resplandece na sarça que arde em chamas diante de Moisés. No Evangelho, manifesta-se pela descida do Espírito Santo em forma de língua de fogo vindas do céu. Em Heráclito, aparece como energia universal, como fogo eternamente vivo. Entre os persas, é a viva luz do fogo da alma, da graça divina. Para os estoicos, é o calor primordial, a força do destino. Na legenda medieval, aparece como uma aura, a auréola dos santos, desprendendo-se em forma de chamas do telhado da cabana onde o santo jaz em êxtase. As faces dos santos, essa força é vista como sol e plenitude da luz. Segundo uma interpretação antiga, a própria alma é essa energia. A ideia de sua imortalidade e a da sua conservação, na acepção budista e primitiva, da mente-psicose, transmigração da alma, reside na sua capacidade limitada de transformação e perene conservação. E aí, tudo bem aí?
Até agora, sim. Beleza. Há milênios, o cérebro humano está impregnado dessa ideia. Por isso, já no inconsciente de todos, à disposição de qualquer um. Apenas requer certas condições para vir à tona. Pelo visto, essas condições foram preenchidas no caso do Robert Meyer. Os maiores e melhores pensamentos da humanidade são moldados sobre imagens primordiais, como sobre a planta de um projeto. Muitas vezes já me perguntaram de onde provém esses arquétipos ou imagens primordiais. Suponho que sejam sedimentos da experiência constantemente revivida pela humanidade. Parece que a explicação não pode ser outra. Uma das experiências mais comuns, ao mesmo tempo mais impressionantes, é o trajeto que o Sol parece percorrer todos os dias, enquanto o encaramos como esse processo físico conhecido. O nosso inconsciente nada nos revela a respeito. No entanto, encontramos o mito heróico do Sol nas suas mais variadas versões. E esse mito é não o processo físico que configurou o arquétipo solar. O mesmo podemos ver nas fases da Lua. O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto, que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição, reações subjetivas. É óbvio que tal suposição só posterga a solução do problema. Nada nos impede de supor que certos arquétipos já estejam presentes nos animais, pertençam ao sistoa da própria vida e, por conseguinte, sejam pura expressão vida, cujo modo de ser dispensa qualquer outra explicação que parece. Os arquétipos não são apenas impregnações de experiências típicas, incessantemente repetidas, mas também comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo uma influência específica, uma força que lhe confere um efeito luminoso e fascinante ou que impele a ação. Eita, aqui é Descartes, pronto. Após esse comentário sobre a formação de novas ideias a partir do tesouro das imagens primordiais, voltemos ao processo da transferência. Vimos que a libido captou seu novo objeto justamente nas fantasias extravagantes e aparentemente sem nexo, a saber, os conteúdos do inconsciente coletivo. Como já dizia, a projeção das imagens primordiais no médico é um perigo que não pode ser subestimado no prosseguimento do tratamento. Essas imagens contêm não só o que há de mais belo e grandioso no pensamento e sentimento humano, mas também as piores infâmias e os atos mais diabólicos que a humanidade foi capaz de cometer. Graças à sua energia específica, pois comportam-se. Peraí, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, não. Ah, eu vou carregando as alterações. Peraí que eu me perdi. Ixi. Peraí que eu me perdi aqui. Alguma coisa eu fiz errado. Vou começar aqui. Como já dizia, a projeção das imagens primordiais do médico é um perigo que não pode ser subestimado no prosseguimento dos tratamentos. Essas imagens contêm não só o que há de mais belo e grandioso do pensamento e sentimento humano, mas também as piores infâmias e os atos mais diabólicos que a humanidade foi capaz de cometer. Graças à sua energia específica, pois comporta-se como centros autônomos carregados de energia, exerce um efeito fascinante e comovente sobre a consciente e, consequentemente, podem provocar grandes alterações no sujeito. Isso é constatado nas convulsões religiosas, em influência por sugestão
e muito especificamente na inclusão de certas formas de esquizofrenia. Se o paciente não conseguir distinguir a personalidade do médico dessas projeções, perde-se todas as possibilidades de entendimento e a relação humana torna-se impossível. Se o paciente evitar esse perigo, mas quer na introjeção dessa imagem, isto é, se atribuir essas qualidades não mais ao médico, mas a si mesmo, corre um perigo tão grave quanto o anterior. Na projeção, ele oscila entre endeusamento doentio, exagerado, e um desprezo carregado de ódio em relação ao médico. Na introjeção, passa de um auto-endeusamento ridículo para uma autodilaceração moral. O erro cometido em ambos os casos consiste em atribuir os conteúdos do inconsciente coletivo a uma determinada pessoa. Assim, ele próprio ou a outra pessoa se transforma em um deus ou no diabo. Esta é a manifestação característica do arquétipo, uma espécie de força primordial que se apodera da psique e impele a transpor os limites do humano, dando origem aos excessos, à presunção, inflação, à compulsão, à ilusão, à comoção, tanto do bem como do mal. Pode falar, Ronald. Estava com... Não, que eu esqueci de baixar a mão, Hum, mas aproveitando, eu acho que quando ele fala de planta, né, primeiro, esse texto ele está todo recheado de metáforas, uhum, porque ele está falando de planta, a planta mesmo, né, e depois ele fala de uma planta de uma construção. uhum, É só esse detalhe mesmo. entendi. Boa noite, Rafael, tudo bom? Boa noite, tudo sim. E com você? Tudo em ordem. Primeira vez no grupo? Sim, Joia, seja bem-vindo. muito obrigado, meu bem. Aí está a razão porque os homens sempre precisaram dos demônios e nunca puderam prescindir dos deuses. Todos os homens, exceto alguns espécimes recentes do Homo occidentalis, particularmente dotados de inteligência, super-homem cujo deus está morto, razão porque eles mesmos se transformam em deuses. Isto é, deuses enlatados, com crânios de paredes espessas e coração frio. O conceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária de natureza irracional, que absolutamente nada tem a ver com a questão da existência de Deus. O intelecto humano jamais encontrará uma resposta para essa questão. Muito menos pode haver qualquer prova da existência de Deus, o que, aliás, é supérfluo. A ideia de um ser todo-poderoso, divino, existe em toda parte. Quando não é consciente, é inconsciente, porque seu fundamento é arquetípico. Há alguma coisa em nossa alma que tem um poder superior, não sendo um Deus com sentimento. Então, é pelo menos o estômago, no dizer de Paulo. Por isso, acho mais sábio reconhecer conscientemente a ideia de Deus. Caso contrário, outra coisa fica em seu lugar. Em geral, uma coisa sem importância ou uma asneira qualquer. Invenções de consciência esclarecidas. Nosso intelecto sabe perfeitamente que não tem capacidade para pensar Deus e muito menos para imaginar que ele existe realmente como ele é. A questão da existência de Deus não tem resposta possível, mas o consenso gentium, o consenso dos povos, fala dos deuses há milênio, e dentro de milênios ainda dele falará. O homem tem o direito de achar sua razão bela e perfeita, mas nunca, em hipótese alguma, ela deixará de ser apenas uma das funções espirituais possíveis, e só cobrirá o lado dos fenômenos do mundo que lhe diz respeito. A razão, porém, é rodeada de todos os lados pelo irracional, por aquilo que não concorda com ela. Essa irracionalidade também é uma função psíquica. O inconsciente coletivo, enquanto a razão é essencialmente ligada ao consciente.
A consciência precisa da razão para descobrir uma ordem no caos do universo, os casos individuais, para depois também criá-la, pelo menos na circunscrição humana. Fazemos esforço louvável e útil de extirpar na medida do possível o caos da irracionalidade dentro, uma coisa assim, e fora de nós. Ao que tudo indica, já estamos bastante avançados nesse processo. Um doente mental me disse outro dia: doutor, hoje à noite eu desinfetei o céu inteiro com cloreto mercúrico, mas não descobri Deus nenhum. Foi mais ou menos aconteceu. Foi mais ou menos nos aconteceu. O velho Heráclito, que era realmente um grande sábio, descobriu as mais fantásticas de todas as leis da psicologia, a função reguladora dos contrários. Deu-lhe o nome de enantiodromia, correr em direção contrária, advertindo que um dia tudo reverte em seu contrário. Que legal, hein? Conheciam esse conceito aqui? Já tinha ouvido falar desse conceito? Não. Interessante, hein? Lembra aqui o caso do empresário americano que ilustra claramente isso. A cultura racional dirige-se necessariamente para o seu contrário, ou seja, para o aniquilamento irracional da cultura. Não devemos nos identificar com a própria razão, pois o homem não é apenas racional. Não pode e nunca vai sê-lo. Todos os mestres da cultura deveriam ficar cientes disso. O irracional não pode ser dissipado. Os deuses não podem e não devem morrer. Há pouco, dizia que sempre parece haver algo como um poder superior na alma humana. Se não é a ideia de Deus, é o estômago, para empregar a expressão de Paulo. Com isso, pretendo deixar expresso o fato de sempre haver um impulso ou um complexo qualquer que concentre em si a maior parcela da energia psíquica, obrigando eu a colocar a seu serviço. Peraí, Ronald, isso, é o que rodeia, isso, é o que a rodeia. Habitualmente tão intensa a força de atração exercida por esse foco de energia sobre o eu, que esse se identifica com ele, passando a acreditar que fora e além dele não existem outros desejos ou necessidade. É assim que se forma uma mania monomania, possessão ou uma tremenda unilateralidade que compromete gravemente o equilíbrio psíquico. O poder de concentrar toda a capacidade num ponto só é, sem dúvida alguma, o segredo de certos êxitos. Razão porque a civilização se esforça ao máximo em cultivar especializações. A paixão, ou seja, a acumulação de energia em torno de uma monomania, é o que os antigos chamavam de Deus. E mesmo na linguagem atual, isso ainda persiste. As pessoas dizem: fulano endeusou isso ou aquilo. Estamos certos que ainda podemos querer ou escolher e não percebemos que já estamos possessos, que nossos interesses já é Senhor e usurpou todo o poder. Esses interesses são como deuses, quando reconhecidos e aceitos por muitos, pouco a pouco formam uma igreja, agrupando ao seu redor todo um rebanho de fiéis. Chamamos a isso organização. Segue-se a reação desorganizadora, que pretende expulsar o demônio com um Beelzebub. A enatiodromia, a ameaça inevitável de qualquer movimento que alcance uma indiscutível superioridade, não é a solução do problema, porque em sua desorganização é tão cega quanto sua organização. Só escapa à crueldade da lei da enatiodromia quem é capaz de diferenciar-se do inconsciente, não através da repressão do mesmo, pois assim haveria simplesmente um ataque pelas costas,
mas colocando ostensivamente à sua frente como algo à parte, distinto de si. Só mediante esse trabalho preparatório será possível solucionar o dilema a que aludi anteriormente. O paciente precisa aprender a distinguir o eu do não eu, isto é, da psique coletiva. Assim, adquire o material com que vai ter que se haver daí em diante e por muito tempo ainda. A energia antes aplicada de forma inaproveitável, patológica, encontra seu campo apropriado. Para diferenciar o eu do não eu, é indispensável que o homem, na função de eu, se conserve em terra firme, isto é, cumpra seu dever em relação à vida e, em todos os sentidos, manifesta sua vitalidade como membro ativo da sociedade. Tudo quanto deixar de fazer nesse sentido cairá no inconsciente e reforçará a posição do mesmo. E ainda, por cima, ele se arrisca a ser engolido pelo inconsciente. Essa infração, porém, é severamente punida. O velho Sinésios insinua que a alma espiritualizada se torna Deus e demônio e sofre nesse estado a punição divina, o estado de estraçalhamento, Deus agreu, o estado pelo qual Nietzsche passou no início de sua doença mental. A enatiodromia é o estar dilacerado nas pares contrários. Esses são próprios do Deus, portanto, do homem. Assim, do homem divinizado que deve sua semelhança a Deus, a vitória sobre os deuses. Assim que começamos a falar do inconsciente coletivo, nós nos colocamos numa esfera, numa etapa do problema que não pode ser levado em conta no início da análise prática dos jovens ou de pessoas que ficaram por demasiado tempo nos estágios infantil. Quando as imagens de pai e mãe ainda têm que ser superadas e quando ainda têm que ser conquistadas, uma parcela da experiência da vida exterior que o homem comum possui naturalmente, é melhor nem falar do inconsciente coletivo, nem do problema contrário. Mas assim que as coisas transmitidas pelos pais e as ilusões juvenis estiverem superadas, ou pelo menos a ponto de serem superadas, essa, na hora de falar do problema dos contrários e do inconsciente coletivo, pontos já encontramos fora do alcance da redução freudiana. Lister. Nesse ponto já nos encontramos fora do alcance das reduções freudianas e adlerianas. O que preocupa não é mais a questão de como desembaraçar-se de todos os empecilhos ao exercício de uma profissão, ao casamento, ao fazer qualquer coisa que signifique expansão da vida. Estamos diante do problema de encontrar o sentido que possibilite o prosseguimento da vida, entendendo-se por vida algo mais do que simples resignação e saudosismo. E aí, gente? Alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa para falar? Alguma coisa que chama atenção? Não? Tá muito. Nossa vida compara-se à trajetória do Sol. De manhã, o Sol vai adquirindo cada vez mais força até atingir o brilho e o calor do apogeu do meio-dia. Depois vem a enantiodromia. Seu avanço constante não significa mais aumento, e sim diminuição de força. Sendo assim, nosso papel junto ao jovem difere do que exercemos junto a uma pessoa mais amadurecida. No que se refere ao primeiro, basta afastar todos os obstáculos que dificultam sua expansão e ascensão. Quanto à última, porém, temos que incentivar tudo quanto sustente sua descida. Um jovem inexperiente pode pensar que os velhos podem ser abandonados, pois já não prestam para nada, uma vez que sua vida ficou para trás e só serve como escoras petrificadas do passado. É enorme engano. Opa, quem quer falar? Tira uma dúvida, essa aí,
inandromia, é assim que se pronuncia? Acho que é. Inandromia, né? Ela, Isso. à medida que cresce, ela diminui. É porque ela é contraditória. Olha só. Cadê aqui? Tá Quer aqui pra dizer que eu cima. tenho, o sol tá baixando ou tá subindo? Então, porque ele tá avançando, mas ele tá morrendo. Cadê aqui? Pera aí. Aqui, ó. Enantiodromia. Correr em direção contrária. É a função reguladora dos contrários, ó. Advertindo que um dia tudo reverte em seu contrário. Hum, Entendeu? interessante. Então quer dizer que as horas avançam, mas o sol vai baixando. É, Aí, isso. A ah, gente vai ficando mais sábio, mas vai ficando mais perto da morte. entendi. Entendeu? É o contrário. Perfeito? Perfeito. Beleza. É enorme engano de supor que o sentido da vida seja esgotado depois da fase juvenil de expansão, que a mulher seja liquidada ao entrar na menopausa. O entardecer da vida é tão cheio de significação quanto o período da manhã. Só difere quanto ao sentido e intenção. O homem tem dois tipos de objetivo. O primeiro é o objetivo natural, a procriação dos filhos e todos os serviços referentes à proteção da prole. Para tanto, é necessário ganhar dinheiro e posição social. Alcançando esse objetivo, começa outra fase, a do objetivo cultural. Para atingir o primeiro objetivo, a natureza ajuda, e além dela, a educação. Para o segundo objetivo, contamos com pouca ou nenhuma ajuda. Frequentemente, reina um falso orgulho que nos faz acreditar que o velho tem que ser como um moço, ou, pelo menos, fingir que o é, apesar de no íntimo não estar convencido disso. É por isso que a passagem da fase natural para a fase cultural é tão tremendamente difícil e amarga para tanta gente. Agarram-se nas as ilusões de juventude ou a seus filhos para assim salvar um resquício de juventude. Pode-se notar isso principalmente nas mães que põem nos filhos o único sentido da vida e acreditam cair num abismo sem fundo se tiverem que renunciar a eles. Não é de admirar que muitas neuroses graves se manifestam no início do outono da vida. É uma espécie da segunda puberdade, o segundo período da impetuosidade, não raro acompanhado de todos os tumultos da paixão, idade perigosa. Mas as antigas receitas não servem mais para resolver os problemas que se colocam nessa idade. Tal relógio não permite girar os ponteiros para trás. O que a juventude encontrou e precisou encontrar fora, o homem no entardecer da vida tem que encontrar dentro de si. Estamos diante de novos problemas e não são poucas as dores de cabeça que o médico tem por causa disso. A passagem da manhã para a tarde é uma inversão dos antigos valores. É imperiosa a necessidade de se reconhecer o valor oposto aos antigos ideais, de perceber o engano das convicções defendidas, até então de reconhecer e sentir a inverdade das verdades aceitas até o momento, de reconhecer e sentir toda a resistência e mesmo a inimizade do que até então julgávamos ser amor. Não são poucos os que, vendo-se envolvidos no conflito dos contrários, se desvencilham de tudo quanto lhe parece bom ou desejável, tentando ver no polo oposto ao seu anterior. Mudanças de profissão, divórcios, conversões religiosas, apostasias de todo tipo são sintomas desse mergulho no contrário. A desvantagem da conversão radical, ao seu contrário, é a repressão da vida passada, o que produz um estado de desequilíbrio tão grande quanto o anterior, quando o contrário corresponde às virtudes e valores conscientes ainda eram recalcados inconscientes.
As perturbações neuróticas anteriores, determinadas pela inconsciência das fantasias antagônicas, correspondem agora novas perturbações provocadas pela repressão dos ídolos antigos. Cometemos um erro grosseiro ao acreditar que o reconhecimento do desvalor no valor ou da inverdade numa verdade implica na supressão desses valores ou verdade. O que acontece é que se tornam relativos. Tudo que é humano é relativo porque repousa numa oposição interior dos de contrários, constituindo um fenômeno energético. A energia, porém, é produzida necessariamente a partir de uma oposição que lhe é anterior e sem qual simplesmente não pode haver energia. Sempre é preciso haver alto e o baixo, o quente e o frio, etc., para poder realizar o processo de compensação que é a própria energia. Portanto, a tendência a renegar todos os valores anteriores para favorecer o seu contrário é tão exagerada quanto a unilateralidade anterior. Mas, quando se descartam os valores incontestáveis e universalmente reconhecidos, o prejuízo é fatal. Quem age dessa forma perde justamente com seus valores, como Nietzsche já dissera. Não se trata de uma conversão no seu contrário, mas de uma conservação dos antigos valores, acrescido em um reconhecimento do seu contrário. Isso significa conflito e ruptura consigo mesmo. É compreensível que assuste tanto filosófica como moralmente, por isso é mais frequente procurar a solução do enrijecimento convulsivo dos pontos de vista defendidos até então do que numa conversão no seu contrário. É preciso reconhecer que esse fenômeno, aliás, extremamente antipático em homens de certa idade, encobre um mérito considerável. Pelo menos não se transforma em apóstatas, mantém-se de pé e não cai na identificação e na lama. Não se transforma em falido, mas apenas em árvores que definham, testemunhas do passado, para falarmos com um pouco mais de cortesia. Mas os sintomas concomitantes, rigidez, petrificação, bitolamento, incapacidade de evoluir, os laudares, tepores, aquites, são desagradáveis e até prejudiciais, pois a maneira de representar uma verdade ou outro valor qualquer é tão rígida e violenta que a rudeza tem mais força de repulsão do que o valor possui força de atração. E com isso, se obtém o contrário do que desejava. No fundo, o motivo do enrijecimento é o medo do problema dos contrários. O sinistro irmão de medado é pressentido e secretamente temido. Por isso, é que só pode existir uma verdade e uma norma de conduta. E essa tem que ser absoluta. Caso contrário, não há proteção contra a ameaça da derrocada, pressentindo em toda parte menos em si. Peraí, papapá. Mas o mais perigoso, revolucionário, está dentro de nós mesmos. Quem quiser transferir-se são o salvo para a segunda metade da vida tem que saber disso. No entanto, a aparente insegurança que gozávamos até então é substituída por um estado de insegurança, ruptura e convicções contraditórias. O pior desse estado é que aparentemente não há saída. Tertullium non datur, diz a lógica, não existe terceiro. Alguma coisa coisa chamou atenção? Tranquilo? Então tá bom. Sigamos-nos. As necessidades práticas do tratamento dos doentes obrigaram-me a buscar meios e caminhos que me guiassem para fora desse estado inaceitável. Cada vez que o homem se encontra diante de um obstáculo aparentemente transponível, ele recua, faz uma regressão, para usar a expressão técnica. Recua ao tempo em que se encontrar numa situação parecida e tentar empregar novamente os meios que outrora lhe haviam servido. Mas o que ajudava na juventude já não tem eficácia. De que serviu ao empresário americano voltar ao antigo trabalho,
simplesmente não adiantava mais. A regressão continua até a infância, por isso muitos neuróticos velhos se infantilizam. E finalmente até o tempo anterior, à infância. Isso soa como uma aventura, na realidade. Porém, trata-se de algo que não só é lógico, mas também possível. Mencionamos anteriormente o fato de que o inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e outra coletiva. A camada pessoal termina com as recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isto é, o resto das vidas antepassadas. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas, por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral. Aí despertam os quadros mitológicos, os arquétipos. Abre-se então um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos. Aparece, contudo, que talvez contrastem violentamente com as convicções que até então eram nossas. E tal é a intensidade desse quadro que nos parece inteiramente compreensível que milhões de pessoas cultas tenham aderido à teosofia ou antroposofia, pois esses sistemas gnósticos modernos vêm em conta da necessidade de exprimir e formular as indizíveis acontecimentos exteriores. As outras formas de religião cristã existente, inclusive o catolicismo, não conseguiram, apesar de esse ser capaz de exprimir muito melhor do que o protestantismo das realidades exteriores, através de simbolismo dogmático e rituais, mas mesmo assim, nem no passado nem no presente atingiu a plenitude do simbolismo pagão da antiguidade. É essa a razão porque o paganismo permaneceu ainda por muitos séculos na era cristã, transformando-se pouco a pouco em correntes subterrâneas. Essas nunca perderam totalmente sua energia vital, desde a Baixa Idade Média até a Idade Moderna. Bom, por hoje ficamos por aqui, tá bom? Para a gravação. Agradeço e até a próxima.